Jó, capítulo 1 e o verso. Vamos ler a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Repetindo, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Senhor Deus, aí está a tua palavra que acabamos de ler nesta noite, Senhor. Glória a Deus. Permita o teu Espírito Santo falar mais uma vez em nossa vida e em nossa pessoa. E nós mesmos não temos nada, Senhor Deus. Mas essa é a tua palavra e é o teu Espírito Santo que revela em nossa vida. Conosco, Portanto, nos encontramos diante da tua presença para ouvir a voz do teu Espírito Santo. Glória a Deus. Continua na direção a Deus, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém, irmãos. Podem sentar e bater palma forte para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jó, homem íntegro, reto e sincero. O livro de Jó começa mostrando a biografia deste homem, mostrando o que este homem era diante do Deus a qual ele servia, diante do Deus a qual ele pertencia. A Bíblia descreve este homem como fiel, temente a Deus. E quando nós, irmãos, quando o homem ele toma essa atitude de ser fiel, de ser temente a Deus, de ser reto, de obedecer a palavra do nosso Deus, ele está sujeito às tentações, ele está sujeito às fatigadas do adversário em direção à sua vida. Ele está sujeito a ser perseguido pelo adversário das nossas almas, que é Satanás. E se nós continuarmos lendo o livro de Jó, nós vamos encontrar que este homem, por nome Jó, ele era o homem mais rico do Oriente, nos revela a Bíblia Sagrada. Era um homem que possuía vários bens. Era um homem muito rico. Mas nem mesmo a sua riqueza o impedia, o atrapalhava dele servir a Deus, dele aplicar o seu coração perante a Deus, dele abrir o seu coração, dele se esvaziar de tudo que ele tinha e adorar a Deus. Glória a Deus. E como eu disse para os irmãos, que o adversário das nossas almas, ele tenta, ele luta, quando o irmão, a irmã, ou quando aquele se coloca na presença de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, e no meio dos filhos de Deus, Satanás também, ele se apresenta diante de Deus. E quando Deus olha e vê Satanás, Deus diz para ele, Deus pergunta para ele, de onde vens? E ele responde, de rodear a terra e passear por ela. Agora olha, irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Quando o homem é temente a Deus, quando a mulher é temente a Deus, Deus faz questão de colocar a sua obediência, de destacar o que realmente você faz para Ele, o que realmente você faz para Ele. E Deus diz, se você tem observado o meu servo Jó, aqui Deus então começa a falar para Satanás a vida de Jó,
Claro que Satanás sabia, mas Deus faz questão de colocar a vida de Jó. Você tem observado, meu servo Jó, homem fiel. Aqui Deus repete o que nós acabamos de ler no início do livro. Homem fiel, temente a Deus, capaz de desviar do mal. Será que a riqueza de Jó, será que o coração de Jó estava nos seus bens? Satanás pensava, foi realmente isso que Satanás pensava, que os seus bens, que a sua sinceridade estava nos seus bens. E quando Deus disse, olha, não existe na terra homem fiel como Jó. Glória a Deus. Aí Satanás, ele aproveita a oportunidade de dizer, é claro que ele é fiel. Observe, irmãos, o diálogo do adversário. É claro que ele é fiel, porque tudo quanto ele pede, o Senhor dá. Ele é rico, ele possui vários bens. O dia que o Senhor tocar nos bens dele, o dia que o Senhor tocar no que ele tem, ele vai negar o Senhor, ele vai blasfemar o Senhor. O que eu acho lindo, irmão, nessa mensagem é a confiança de Deus na pessoa de Jó. Porque quando o adversário ele profere essas palavras, Deus diz, então vai, Satanás, e toca na vida dele, toca em tudo que ele tem, e você vai ver que ele vai permanecer fiel na minha presença. Você vai ver ele permanecer íntegro diante da minha presença, porque eu conheço o meu servo, eu sei que a sua vida está baseado na minha palavra. Glória a Deus. E essa, irmãos, era a oportunidade que Satanás queria, porque Satanás ele procura as oportunidades, ele procura, irmãos, aleluia, o meio para tocar na vida dos seres humanos, não somente os cristãos, mas toda a raça humana. Mas eu tenho algo para dizer à igreja nessa noite, que ele só toca em nossa vida com a permissão de Deus. E quando Deus permite, irmãos, Deus sabe que nós não vamos negar o seu nome, que nós não vamos negar a fé, que nós vamos permanecer fiel na sua presença. E a Bíblia diz, irmãos, que Satanás ele sai imediatamente da presença de Deus. Porque é isso, irmãos, Satanás ele tem pressa de aniquilar a vida do ser humano. Ele tem pressa de danificar o ser humano cristão. E ele então começa a acabar com tudo o que Jó tinha. O gado. A Bíblia descreve, irmãos, os bens desse homem. Eu sei que os irmãos conhecem o texto, o livro de Jó. E os gados, os camelos, tudo iam morrendo. O mensageiro trazia a mensagem, e antes dele terminar, chegava outro e dizia, olha, os seus filhos estavam festejando, e veio um vento e derrubou a casa, derrubou sobre os seus filhos e matou todos. A Bíblia diz, irmãos, que Jó rasgou as suas vestes, Jó rasgou o seu manto, rasgou as suas vestiduras, e a Bíblia diz que ele prostrou em terra e adorou a Deus. Aleluia, meu Deus. Ele dobrou o joelho e glorificou a Deus. Porque, irmãos, a sua vida não estava baseada em seus bens. Jó tinha um firmamento na pessoa do Deus, Criador dos céus e da terra. Ele sabia muito bem aonde estava direcionado o seu coração, a sua vida. E agora Jó se encontra em uma situação difícil. Glória a Deus, aleluia. Mas a Bíblia diz que o Filho de Deus novamente ele se apresenta diante de Deus.
E mais uma vez o aniversário, Satanás se apresenta. E Deus torna a perguntar: tem observado meu servo Jó? É isso que Deus quer, irmãos, para a nossa vida. Deus quer que quando nós somos provados, somos angustiados, somos pisados, nós continuamos de pé, continuamos glorificando o Teu santo nome, que nós não decepcionamos, mas continuamos trilhando os caminhos do Senhor. Aleluia. Aí Satanás diz: olha, pele por pele. Agora ele quer tocar na saúde. Agora ele quer tocar no corpo de Jó. Agora ele quer acabar com o corpo físico de Jó. Ele disse: olha, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Se o Senhor tocar na saúde dele, ele vai blasfemar diante do Senhor. E mais uma vez, irmãos, Deus confiando no teu servo, Deus confiando em Jó, disse: toca, pode ir, pode tocar na vida, no corpo dele, na carne dele, porém só não toca na vida dele. E Satanás então ele sai, a Bíblia diz que ele colocou uma chaga, irmãos, uma chaga das plantas dos pés ao alto da cabeça. E agora Jó com aquela enfermidade, agora Jó prostrado, a Bíblia diz que ele arrumou um caco, irmãos, e ele raspava o seu corpo, porque a lepra, a enfermidade, causou ferida no seu corpo. Aleluia! E a Bíblia diz que ele permaneceu fiel. A Bíblia diz que ele permaneceu de pé, ele permaneceu glorificando a Deus, ainda que a sua mulher se aproxima dele e disse: olha, amaldiçoa o teu Deus e morra. Se nós não observarmos, nós vamos condenar essa mulher por essas palavras. Mas eu vejo nessa mulher, irmãos, uma mulher destruída, uma mulher, irmãos, agora ferida, havia perdido seus filhos, havia perdido seus bens. E Deus, ele não computa as palavras dessa mulher quando ela disse: olha, amaldiçoa o seu Deus e morra. E a Bíblia diz que Jó permaneceu de pé, e Jó permaneceu fiel na presença de Deus. Você que tem colocado a sua vida diante de Deus, você que tem servido a Deus, que tem buscado Deus, e às vezes os problemas da vida, as lutas, as perseguições te causam ferida, te causam angústia. Irmãos, Deus, ele, às vezes, permite o aniversário das nossas almas tocar em nossas vidas, mas Ele não deixa, irmãos, Ele não dá a luta acima daquilo que nós não podemos suportar. A luta que você passa, que nós passamos, é uma luta em que nós vamos conseguir alcançar a vitória, porque Deus, ele não dá a luta acima daquilo que nós não suporta. Eu me lembro na Bíblia Sagrada, quando este mesmo adversário, quando este mesmo inimigo, ele pede a Deus para peneirar a vida de Pedro. Ele pede a Deus para peneirar, para se andar com Pedro. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus, que Jesus, ele não permitiu Satanás peneirar a vida de Pedro, porque Pedro não estava preparado como Jó. Pedro ainda era discípulo, ele não havia alcançado a estatura de apóstolo, ele estava
preparado. E a Bíblia diz que Deus, Ele não permitiu que Satanás tocasse na vida de Pedro. Pedro não estava ainda preparado para ser provado. Mas lendo a Bíblia Sagrada, irmãos, eu vejo esse mesmo Pedro, quando Jesus ressuscita, antes dele subir aos céus, ele chama os seus discípulos e diz: olha, ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido do poder do Espírito Santo. Eu não vou deixar vocês órfãos. As lutas que vocês vão enfrentar aqui nessa terra, vocês não vão estar sozinhos. Eu vou enviar alguém para estar com vocês todos os dias de sua vida até a consumação dos séculos. Eu vou enviar o meu Espírito Santo. Quando vocês forem revestidos desse Espírito que eu vou enviar sobre vocês, vocês serão capacitados para fazer a minha obra. E a Bíblia diz que então eles obedecem a ordem de Deus, ficando em Jerusalém. E a Bíblia diz, irmãos, que o Espírito de Deus, Ele se manifestou na vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, o revestindo do poder, o revestindo da presença de Deus em suas vidas. E a partir do momento em que eles recebem o Espírito Santo, agora sim eles estavam preparados, agora sim eles podiam enfrentar os obstáculos da vida. Agora eles poderiam enfrentar o adversário. Aleluia! Glória a Deus! Vocês conhecem a história do apóstolo Pedro. Agora ele cheio do Espírito Santo, a Bíblia nos revela, irmãos, que na sua primeira mensagem, quando ele fez o discurso, a Bíblia diz que 3.000 almas levantaram as mãos aceitando a Jesus como Salvador. Agora eu vejo a vida deste homem preparado. Agora eu vejo a vida do apóstolo Pedro preparada para os embates da vida. E esse Espírito que foi manifesto sobre a vida dos apóstolos, ele está sobre a nossa vida, ele está sobre a vida da igreja, ele está sobre a vida de todos quanto aqueles que buscarem a sua presença. E a Bíblia diz, irmãos, ou melhor, a história diz, a Bíblia não diz, mas eu acredito, Pedro, nos seus últimos dias de vida, nos seus momentos finais da sua vida, a história diz que eles queriam pregar ele na cruz como Filho de Deus. Ele não se achou digno de morrer como Filho de Deus. Um homem preparado para esta vida. Irmãos, é preciso o Espírito Santo de Deus, o Consolador, é preciso a promessa de Deus se manifestar em nossa vida, se manifestar em nossa pessoa, para que possamos vencer o dia a dia. Aleluia! O reino do céu tem tomado a força. E estamos vivendo os últimos dias da face desta terra. Deus irá arrebatar a sua igreja. Igreja esta que tem as qualidades de Jó: íntegro, temente, fiel a Deus, que procura se desviar-se do mal. Homens e mulheres que estão dispostos, aleluia, a obedecer a palavra do nosso Deus. E esses dias estão próximos, irmãos, porque nós vemos acontecendo aí fora, em outros países, são um cumprimento da palavra de Deus,
Nós vemos a Bíblia se cumprir a cada momento, a cada instante. Eu costumo dizer, irmãos, que só falta agora o arrebatamento da igreja para cumprir toda a Bíblia Sagrada. Porque tudo, guerra, terremoto, peste, pandemias, tudo isso já aconteceu. Mas essa palavra, ela é fiel. Essa palavra, ela é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ela vai se cumprir. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento, todos venham à salvação eterna. Hoje Ele bate na porta do seu coração, Ele bate na porta do seu coração, procurando uma oportunidade. Ele bate na porta do meu coração, procurando uma oportunidade para nos dar a vitória, para nos tirar deste mundo. Porque quando, irmãos, os que foram arrebatados e ficar nessa terra, irmãos, será dias de muitos momentos terríveis, momentos de desespero, que não vai ter mais para onde correr. Talvez muitos vão procurar a igreja, vão procurar o irmão, mas não encontrarão mais. Porque a igreja foi arrebatada. Portanto, eu faço um apelo aqui nesta noite. Você que ainda não tomou uma decisão de servir a Deus, que você possa, irmãos, aproveitar as oportunidades. No momento chamado hoje, porque o dia de amanhã não nos pertence. Deus, Ele pode te dar uma oportunidade amanhã, mas nós não sabemos, porque o amanhã pertence a Ele. Então é preciso nós estarmos atentos, irmãos. É preciso nós estarmos em vigilância para que possamos herdar as mansões celestiais, para que possamos herdar a vida eterna. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar.